Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre o estudo do triângulo retângulo. Meu nome é Amanda, curso licenciatura em Matemática no Instituto Federal Campus Birigui e eu sou participante do programa PIBID. Hoje nós vamos falar sobre as semelhanças e relações métricas. Por exemplo, para encontrar as relações métricas, nós usaremos a semelhança de triângulos. Então, a primeira semelhança que nós vamos utilizar é a semelhança do triângulo ABC semelhante ao triângulo HBA. Então, aqui a gente tem o triângulo ABC e aqui a gente tem o triângulo HBA. Então, a gente vai usar a semelhança entre esses dois triângulos. Nós temos aqui a semelhança, então, A sobre C e B sobre H, que resulta em A vezes H igual a B vezes C. Então, essa é a nossa primeira relação métrica. A segunda é A sobre C igual a C sobre M. Então, a gente tem aqui, A sobre C igual a C sobre M, ok? Que quando a gente faz a regra de 3, a gente chega em C ao quadrado igual a vezes M. Ou A vezes M igual a C ao quadrado. A segunda semelhança que nós vamos utilizar é do triângulo ABC, que é esse aqui, semelhante ao triângulo HAC, que é esse segundo aqui. E aí nós temos aqui A sobre B é igual a B sobre N. Então, nós vamos ter a relação aqui fazendo a multiplicação de B ao quadrado igual a vezes N. Nós temos também que a semelhança dos triângulos HBA e HAC, nós vamos ter deles a proporção H sobre N. Então, H sobre N é igual a M sobre H. Ok? Então, H sobre N é igual a M sobre H. E aí, dessa proporção, nós tiramos que H ao quadrado é igual a M vezes N. E ainda nós temos a soma das projeções de M e N, que é igual à hipotenusa, ou seja, A é igual a M mais N. Por que a projeção, pessoal? Porque aqui a gente tem esse mesmo triângulo de cima dividido em dois. E aí a gente tem essas semelhanças que foram tiradas. Então, isso aqui são projeções do triângulo acima, ok? E a mais importante das relações métricas é o teorema de Pitágoras. E para demonstrar esse teorema, nós vamos usar a fórmula, nós vamos usar a soma de duas relações métricas que nós vimos anteriormente. E essas relações são b ao quadrado igual a a vezes n, somado com c ao quadrado igual a vezes m. E aí nós vamos ter que b ao quadrado mais c ao quadrado, aqui, igual a vezes m mais n. Por que a gente colocou o a em evidência? Porque a gente tem aqui, que o a se repete e o a se repete. Então, a gente coloca ele em evidência e faz com que a vezes m mais n seja igual. Por exemplo, se eu for multiplicar aqui, a vezes m é a m, igual eu tenho aqui. E a vezes n é a n, igual eu tenho aqui. E nós somaríamos, a gente só colocou em evidência. E aí a gente tem aqui, que anteriormente a gente viu que m mais n é igual a A. Aqui, vamos voltar lá. A é igual a m mais n. Então, a gente pode substituir aqui, o A. Então, a gente vai ter que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a vezes A. Então, nós vamos ter que A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Esse é o nosso teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente tem A como hipotenusa e B e C como catetos. E aí eu trouxe um exercício para nós resolvermos, que é o seguinte. Ele pede para nós encontrarmos o valor de x e y na figura abaixo. Então, a gente tem x aqui, e y. Nós sabemos que y é a hipotenusa do nosso triângulo. Como que a gente sabe isso? Se a gente vira esse triângulo aqui, a gente tem que... Ele é o nosso triângulo retângulo. Às vezes, assim não dá para perceber, mas quando a gente gira ele, a gente percebe. Então, aqui está o nosso ângulo reto
ao contrário do nosso ângulo reto, ou seja, de frente com o nosso ângulo reto está a nossa hipotenusa. Então, o nosso y é a nossa hipotenusa. Nós sabemos, nós temos o y, nós, na verdade, queremos saber o y e nós temos dois valores, que é o 9 e o 3. Esse 9 e 3, onde nós vimos ele? Lá nas outras relações métricas. Então, aqui, a gente tem 9 e 3. O 9 aqui, é o nosso m, certo? E o 3 é o nosso n, porque juntando esses dois triângulos, a gente vai ter o triângulo de cima. Então, a gente tem aqui, m e n. O que nós queremos saber, então, é o nosso a, ok? Então, nós vamos ter aqui, Outra forma era o seguinte, a gente sabe aqui, que 9 mais 3 é a nossa hipotenusa, que vale y, então é só a gente somar. Então, a gente tem a igual a y é igual a 9 mais 3, então nosso y é igual a 12. Agora, para nós descobrirmos o x, nós vamos utilizar a seguinte relação. Então, a gente tem o x aqui. A gente precisa saber o x, mas nós temos o valor de 3, de 9 e agora de y. Então, a gente volta lá no triângulo e vê quais relações eu vou utilizar para que eu tenha mn ou para que eu tenha mn ou a. E a relação que nós temos aqui, que eu preciso achar b, porque y seria o nosso b. Então, nessa relação a gente não tem como, porque nós não temos o h, então não vai ser ela. Nessa relação também não, porque não temos o b. Essa relação é a que sobra pra gente, porque nós temos o b ao quadrado, então é o que a gente quer descobrir. E a gente tem o valor de a, que é a nossa hipotenusa, e o valor de n. Então, a gente vai aplicar essa formulinha. Então, b ao quadrado é igual a vezes n, e aí a gente tem que b ao quadrado é igual a x, né? Então, x ao quadrado é igual a 12 vezes 3. Por quê? Porque nosso a é 12, que foi o que a gente descobriu aqui, e o nosso 3 é n. Então, a gente tem que 12 vezes 3 é 36, e fazendo a raiz, nós temos que x é igual a raiz de 36, logo x é igual a 6. Pessoal, geralmente cai para você utilizar o teorema de Pitágoras, mas é importante saber as relações métricas do triângulo retângulo, porque elas são simples de se aplicar e às vezes nem sempre dá para utilizar o teorema de Pitágoras. Então, até a próxima. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários e até!